Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Boni Esportes. Conto com o seu like aí no vídeo e a sua inscrição aqui no canal, hein? Muito bem, voltamos aqui. Parabéns, Pascoal. Parabéns a todos os envolvidos. Para todos os envolvidos, porque você está envolvido com o nosso Expediente Futebol, que tem o Oswaldo Pascoal, que tem o Edmundo, que tem o Eugênio, que tem o PVC e lá em São Paulo tem o Eduardo Savoia. Atenção, notícia de agora a pouco. Os clubes ainda não se pronunciaram oficialmente, mas a informação procede. Uma negociação muito avançada entre São Paulo e Vasco da Gama. Diego Souza está voltando para o Vasco. Há uma divisão aí no pagamento do salário. O São Paulo pagaria a maior parte dos vencimentos do Diego Souza e o Vasco arcaria com o que restar do salário dele. Esse empréstimo seria até o final do ano. A coisa está bem avançada e muito em breve Diego Souza será anunciado como jogador do Clube de Regatas Vasco da Gama. Já que estamos falando de Vasco da Gama, temos aqui, junto com o Roberto Dinamite, o maior ídolo da história do Vasco. Edmundo, Diego Souza nem esquentou no São Paulo e está vindo para o Vasco. Primeiro eu vou falar do atestado de... Não vou falar a palavra não, mas é assinar embaixo que fez besteira, né? É incompetência, atestado de incompetência. Comprar um jogador por 10 milhões de reais. 10 milhões. Pagar o salário que propôs e 3 meses ou 4 meses depois... Chegou em janeiro. Se desfazer do atleta é incompetência pura. E aí eu não sei quem é que fez. Você não estava procurando no começo do programa alguma coisa que você pudesse comprar e não pudesse pagar? Boa. Agora pagar. O Diego Souza tem uma história no Vasco. Ele foi muito bem, campeão da Copa do Brasil. E, enfim, é contratado pela memória, não pelo que está fazendo. Há algum tempo. É pelo que já fez. É esperar. Ele pode chegar no Vasco e arrebentar. Mas a proposta do futebol do Vasco, hoje, não se encaixa. Ele pode vir e arrebentar, mas não se encaixa, porque... Mas ele vai ser centroavante ou vai ser meia? Vai ser meia. O que faz o Zé Ricardo? Passa todo mundo à frente da linha da bola, se defende, ele arma bem o sistema defensivo e contra-ataca com velocidade. O Diego Souza não vai acompanhar essa velocidade do Paulinho, do Pikachu, do próprio Riasco, que é desprovido de técnica, mas é veloz. Então, assim, eu acho que é um cala-boca. E o futebol, me irrita um pouco isso, o futebol brasileiro. Toma de 4 num dia, no outro dia anuncia uma contratação de peso, que é pelo menos de peso mesmo, e para poder esconder o fracasso da noite anterior. E aí, Eugênio? Eu concordo com o Edmundo. O Diego é uma lembrança boa para a torcida do Vasco, mas é uma lembrança que já faz 7 anos. Pois é. Ele tinha 25. E a gente tem visto que o Diego não vive um bom momento no São Paulo. Aliás, desde aquela situação no passado, quando ele estava jogando bem no esporte, e que o Palmeiras fez a proposta para que ele fosse lá para São Paulo, e isso não aconteceu, dali em diante o Diego não conseguiu mais encontrar um bom ritmo. Por que exatamente, eu não sei. Que ele é um grande jogador, que tem muita qualidade, isso é indiscutível. Mas a gente não vê ele colocar isso em prática. Eu vejo o Diego acima do peso, eu vejo o Diego parecendo desinteressado. Era um ano que ele devia estar jogando muito, devia estar voando, porque ele tinha chance de ir para a Copa do Mundo. Não tem mais. Ele não vai para a Copa do Mundo, porque ele não consegue jogar nem no São Paulo. Imagina aí para a seleção brasileira, um São Paulo eliminado do Paulista, eliminado da Copa do Brasil. Ele não joga. Então, assim, eu acho que dá essa impressão. E eu já fiquei com essa pulga atrás da orelha no início do programa, quando você chamou o Fábio Azevedo, ainda no aeroporto lá. Vasco está indo para Chapecó e a diretoria já anuncia reforços pontuais. É isso, assim, tomou uma pancada, aí vamos tentar amenizar o noticiário do dia seguinte anunciando uma contratação de um jogador que tem o carinho da torcida, porque fez por merecer o carinho da torcida lá em 2011. Mas que hoje em dia não dá para imaginar que ele vai chegar e vai aportar ao clube o que se esperava dele 7 anos atrás. Sobre essa questão de o São Paulo admitir o fracasso, assina embaixo que fez o fracasso, o São Paulo admite.
O São Paulo admite, o São Paulo inclusive acha que ele pode se apoiar no fato de que foi o Raí quem fez a grande parte da bobagem, né, de contratar o Diego Souza, porque o Raí tem respaldo. E era o começo da gestão do Raí, então o São Paulo admite que fez a bobagem. E está tentando se livrar da bobagem, o problema era... Na época deu até um atrito, porque o Dorival Júnior, numa entrevista, disse que não tinha pedido o jogador. Nem ele, nem o Nenê. Nem ele, nem o Nenê. Agora, me diz... Deitaram para contratar o... Agora, quero perguntar uma coisinha para vocês. Metade do salário do Diego Souza, o Vasco consegue pagar? Não. 1/3 dá? Não está conseguindo pagar o que tem lá, vai aumentar a folha. Então, mas isso é que eu tô dizendo. Aí vai chegar onde que eu tô querendo, doutor Edmundo. Se não tem para pagar, vai trazer para quê? Para não pagar? Ou para dar problema para quem tá lá? Porque bota no penduro. Ou é o que eles fazem. Vai botar porque aí vai botar naquela coisa. É obrigação do clube que detém o contrato com o jogador fazer os pagamentos. Ponto. Se ele repassar o jogador para o Vasco, ou seja lá para onde for, e o Vasco não pagar, é o contrato do clube com o Vasco. O São Paulo, por ser o clube que fez o contrato com ele, tem obrigação do pagamento. Depois o São Paulo vai ter que brigar com o Vasco. Ou ele vai receber, em última análise. Ele vai receber, porque ele vai ligar para o São Paulo e vai dizer assim, ó, eles não estão me pagando. Se vai perder 10 milhões que você aportou nessa negociação? Claro que não. O São Paulo não vai querer pagar, ele vai querer perder mais 10 milhões e perder o vínculo do jogador. Já perdeu, Pascoal? Lógico que já perdeu. Não vai recuperar isso, né? Você acha que vai recuperar os 10 milhões do Diego Souza? Já perdeu. O que o São Paulo deveria ter pagado isso, né? O que o São Paulo está querendo? São Paulo está querendo se livrar de um problema. Porque você pegar o Diego Souza, o cara que outro dia era a seleção brasileira, que foi pretendido pelo Palmeiras, não quis ir para o Palmeiras, veio para o São Paulo e botar no banco, vai arrumar problema. Então o que vai fazer o São Paulo? Vai pagar tudo. Se o Vasco não tiver nada para pagar, tiver 50 mil, ele vai tirar o Diego Souza, que não vai jogar no São Paulo, vai botar no Vasco da Gama, onde ele pode jogar e pode jogar até bem, porque ele tem qualidade. Vai tirar um problema, porque o Diego Souza no banco do São Paulo é um problema de vestiário. Ô, Savoia. Então o São Paulo vai fazer isso. Vou dar um a informação aqui, claro que é chato falar de salário, porque é uma coisa muito particular do cara, mas a informação, para se ter uma noção de como está sendo encaminhada, o São Paulo pagaria 450 mil dos vencimentos do Diego Souza e o Vasco arcaria com 300 mil. Essa é a informação. A negociação está em andamento, mas está encaminhando para isso. Espera um pouquinho, são 750 quilos de alcatra? É isso, dá para fazer. Sem osso ali, limpinho. É isso. 750 quilos de alcatra. É isso aí. O Edmundo, que jogou bola aí nessa mesa. Vou falar pra você, Edmundo, você ia ganhar um caminhão por mês de dinheiro. Ele pode ver. Às vezes tem jogador que no banco é um problema, cara. É um problema pro São Paulo. Foi um mau negócio, foi um péssimo negócio, péssimo investimento, você tá com toda a razão. E aí você pega esse cara que custou caro, que tem prestígio, que veio pra usar o São Paulo pra jogar na seleção, põe no banco, vai dar problema. Ô, Savoia. Na história do Palmeiras, às vezes a gente tem sorte e às vezes tem azar, né? Eu fui à praia, encontrei ele na praia e ele tinha faltado o treino lá do esporte. Dava a impressão de que ele, de fato, ia acertar com o Palmeiras. Eu falei aqui na última palavra. Ele falou mal de mim lá em Recife, ao retornar ao esporte. Criou um... Mas ele não é mal de grupo, não. Ele é muito boa pessoa. Ele no dia a dia é de ótimo convívio. Não acredito que tenha sido esse o problema. De dia a dia, não. É que ao tirar... Hoje também, o São Paulo também tá escondendo o fracasso de ontem. Mas quando você tem um jogador que ele não joga... Interessa os dois. Você ter 750 mil reais no banco de reservas também é um problema. Uma vez eu casei com um carro. Mas eu casei 7 anos casei com ele. Não tinha ninguém que queria comprar. Agora o São Paulo arrumou um cara que quer comprar o carro dele. E cada um assume os seus fracassos. Ele morreu, PVC? O carro? O carro já morreu, né? Não, o carro já morreu. Já morreu. Desculpa, Edmundo. Mas tem razão sim que o Edmundo está levantando, porque São Paulo e Vasco ontem o Vasco levou uma goleada e o São Paulo foi eliminado. Ou seja, cobrança, crise, torcida pegando no pé, e hoje tem essa notícia. E hoje nós estamos falando mais de São Paulo e Vasco pela contratação e saída do Diego Souza do que
dos fiascos que fizeram na noite de ontem. Ou tem alguma coisa diferente? Não, é isso aí. Não que eu acho que... Não dá pra ele jogar no Vasco? Dá, ele vai jogar. No Vasco ele vai jogar. E olha, porque tecnicamente ele é melhor que os outros e de nome ele tem mais do que os outros. O problema é o jeito de jogar do Vasco. Ele vai ter que jogar centroavante. Se ele vai se enquadrar ou não. O Vasco não tem centroavante. Ele vai ter não que jogar. Tem. Ontem jogou o Andrés Rios, que é bem limitado. O Riascos também é outro jogador que tem dificuldades. E ele tem porte físico. E não tem velocidade para ficar fazendo ida e volta do meio de campo. Não tem. Vou dizer pra você uma coisa, é melhor andar de ônibus. No Vasco ele vai ter que jogar lá na frente. Rapaz, olha que porque é a única forma de se encaixar no time. Para encaixar no time tem que ser ali. É isso aí. Vai jogar de costas pro gol. Ele tem o corpo, ele consegue segurar ali a pancada dos zagueiros, segura um pouco a bola, de repente gira, tenta uma tabela. Agora, que coisa, que ele tem qualidade técnica indiscutível, há 6 meses, jogador. O Tite deu uma entrevista para o Casagrande, o nosso querido companheiro Casão, elogiou demais o Diego Souza e ele era uma opção real para ir à Copa do Mundo. Mas é um jogador que como tem as coisas virtudes. mudam, rapaz. Ele tem qualidade, indiscutivelmente. Agora, ele sabe jogar, o momento é ruim. Ele tá pesado, ele perdeu motivação. Ele perdeu motivação, ele não conseguiu. Aí começa a brigar com a balança, você começa a ficar fora da sua melhor forma. Aí o futebol não anda. Fora da convocação dos jogadores do São Paulo. Aí o futebol não acontece, você desanima mais, aí vira um ciclo vicioso. Dá pra virar? Dá. Eu acho que não é como centroavante, por isso que eu falei que é melhor andar de ônibus, como centroavante. Ontem ele entrou no final da partida contra o Atlético Paranaense, entrou como centroavante. Quem saiu foi o Trellis para a entrada dele. Ele tem que voltar. Não dá. Se não fosse centroavante, quem sai? O Wagner? Se ele tiver em forma, não joga por dentro. Vai sair na função que tá jogando, o Wagner jogando por um lado. Não tem. O Vasco não tá jogando por meio por dentro. Ontem quem estava chegando mais por dentro era o Wellington. Ih, rapaz. Não foi a bola que ele quase fez o gol no começo do jogo. Era o Wellington que estava mais próximo do Andrés Rios, era o Wellington. Rapaz. Que é um volante que estava fazendo isso porque o jogador jogando Bruno Silva. Porque tem recomposição. Vamos pensar aqui. De Sábato e o Wellington. Evander nem pensar nisso aí, né? O Evander foi mal ontem demais. Evander nem pensar. Pikachu, Diego Souza e Wagner. Ficou pesado de novo o time. Mas dá pra montar. Nos três do meio. O Paulinho vai voltar, né? Aliás, falando nisso... Pikachu, Diego Souza e Rildo. Aliás... Os dois voltam pelo lado pra deixar ele solto encostando no real. Edmundo, PVC, Eugênio, Savoia e Pascoal. Então tem uma boa notícia pro torcedor do Vasco, não. Mas já era esperado isso. O Bayern de Munique está na imprensa da Alemanha, nos principais jornais da Alemanha. O Bayern de Munique está preparando uma proposta para levar Paulinho. Vem forte para levar essa grande revelação do futebol brasileiro. Vai ser difícil segurar. Lembrando que o Paulinho está com a fratura no cotovelo e deve voltar daqui a 3 meses a jogar futebol. Mas o Bayern de Munique vem aí para levar o Paulinho. E o Leverkusen também. São os dois Bayern que fazem propostas pelo jogador. Pois é. Não, o Leverkusen não vale a pena. Quer dizer, não vale a pena. Vale pelo dinheiro. Pelo dinheiro vale. Vai ganhar em euro. Agora, se você for pensar do que vai acontecer com o Paulinho em termos de projeção, de fortalecimento dele para ser um jogador de altíssimo nível, ele tem 17 anos. 17 anos. Puxa. Vai ser um jogador, no Bayern de Munique ele vai crescer muito mais do que no Bayern Leverkusen. Vai para um super clube, hein? Se for, né? O Renato Augusto foi para o Bayern Leverkusen, virou um excelente jogador. Continuou a ser um excelente jogador que ele nasceu no Brasil. Mas Munique é questão, o que ele vai conseguir? São duas situações do Paulinho. Ele é muito jovem ainda. Mas muito maduro, hein? Mas normalmente, né, um clube como o Bayern de Munique, que é um clube que tem um elenco mais envelhecido, a verdade é essa, ele segura um pouco o jovem. Né? Ele aposta mais nos jogadores mais cascudos. Vai emprestar. E aí pode ser que ele tenha mais dificuldade de ter tempo de jogo. O Ribéry renovaram por mais uma temporada. Mas já estão nos estertores. Como diria um amigo meu, já estão no bico. Já estão esticando a corda. No bico do buraco. Que está na fila. Então talvez ele tenha menos tempo e demore um pouco mais a ganhar essa condição de ritmo de jogo no time. Se ele for para um time mediano como o Leverkusen, ele vai ter mais
jogo. Ele vai jogar mais. E aí vai aparecer mais, talvez desenvolva mais. Mas tudo é muito na... E outra, se ele for no Leverkusen jogar muito bem, no ano seguinte ele está no Bayern de Munique. Rapaz. Porque todo mundo que aparece nos clubes da Alemanha, com destaque, o Bayern vai lá e pega. É como o Juventus na Itália. Meus amigos, vamos então aproveitar e falar agora dos problemas de Vasco e de São Paulo, começando pelo Vasco. E ontem, Eugênio, você comentou o jogo. O Racing fez 4-0, Martin Silva foi um destaque, pegando lá pênaltis do Lisandro Lopes. O que aconteceu? Qual foi o problema, Eugênio? Rapaz, o problema é que o time do Racing é melhor que o do Vasco. Mas para levar de 4, assim, é melhor, e estavam jogando em casa, num ambiente fantástico. A gente vai destrinchar o jogo, vai ver que muito do que o Vasco sofreu defensivamente foi pelo lado esquerdo da sua defesa. O Vasco jogou ontem com o Bruno Silva, esse estreante, que veio do interior de São Paulo, como uma espécie de terceiro zagueiro no início do jogo. Era o primeiro volante. Teoricamente a escalação era um 4-1-4-1, mas na prática ele voltava e entrava entre o Paulão e o Eraso a maior parte do tempo, porque o Vasco jogou muito recuado. Tipo o Chapecoense semana passada com o Amaral. O Amaral foi mais fixo ali, porque o Bruno Silva, quando o Vasco saía, ele se antecipava, chegava até o meio de campo, ele saía da linha de zagueiros. Mas o problema mais foi do lado direito, onde o PVC falou sobre isso, sobre a rotatividade dos jogadores de meio da equipe do Racing. Cada hora era um que caía por ali. O Saravia lateral chegava sempre, mas hora caiu o Centurion, hora caiu o Lisandro Lopes, hora caiu o Lautaro Martinez, hora caiu o Solari, era um revezamento. E o Zaratio? O Zaratio por aquele lado não caiu tanto, circulou mais pela faixa central do campo. Mas organizando muito. Sim, bela partida dele. E ali o problema era o Henrique, o espaço do Henrique para o Eraso e a não cobertura do Evander. Eita! O Evander, que jogou pelo lado esquerdo do meio de campo, nessa linha de 4, no meio de campo, o Wagner jogou pela direita, o Wellington e de Sábado e o Evander. Deveria ajudar o Henrique na marcação, mas não mostrou potencial para isso. E por ali o Racing fez a festa. Mas chegou como quis, como não quis, a gente está vendo aí. Todos os lances de ataque do primeiro tempo foram daquele lado. Demorou muito o Zé Ricardo a mexer. No intervalo ele trouxe o Wagner para ali, botou o Rildo para segurar o Saravia, botou o Rildo espetado na ponta pro lateral, não subiu muito e meio que segurou. Acaba que o último pênalti sai mais uma vez em uma jogada naquela ponta ali. Mas conseguiu bloquear um pouco. E na verdade, quando sai o quarto gol, há um acordo assim, um acordo tácito entre os técnicos de não agressão. Tá 4-0. Ele tirou o Lautaro Martins, botou mais um volante, o Vasco também não atacou muito, segura ele 4-0, já tá bom pro Racing, melhor não mexer muito pro Vasco. E o jogo seguiu até o fim. Mas o resumo de tudo, o time do Racing é muito bom. É muito melhor. É muito bom, jogava em casa, um ambiente fantástico. Você tá dizendo que ficou barato pro Vasco tomar de 4? Olha, se você levar em conta que foram 2 pênaltis perdidos, 7-0. Uma bola na trave, na cabeçada do Zaratio, fora outras 2 grandes defesas do Martin Silva ainda no primeiro tempo, uma no lance do Donati, que ele entrou no escanteio sozinho, chutou, ele defendeu. Depois, no lance do Lautaro Martins, que ele pega no chão. Olha só o volume de situações que eles criaram. O nosso amigo Zé da Taquara, aqui de Jacarepaguá, Vascaíno, tá lembrando aqui, vocês têm que lembrar aí que o Cruzeiro também perdeu lá de 4-2. É verdade, Sim. Zé. Boa, Zé, obrigado. Cabeça inchada, hein, Zé? Vai em frente aí que a vida segue. Não. O Racing. E por isso eu tô dizendo que o Racing é bom time. O Racing é um candidato a ganhar a Libertadores. Você vai ganhar lá na frente é outro problema. A Libertadores vai terminar no final do ano. Não vai ter mais Lautaro Martins, né, que vai embora para a Europa. Vai pro meio do ano. Tem uma série de coisas que vão acontecer. Mas é um time. É para brigar por título de Libertadores. O Cudê é muito bom técnico. É muito bom. Aquele Rosário Central do Cudê em 2016 era parecido com isso. Lautaro Martins, negociado com a Inter de Milão, no meio de ano vai embora, hein? Vai embora, então. Vai embora. Tem muita coisa para acontecer, mas o futebol que o Racing está jogando hoje o credencia a pensar em ser campeão da Libertadores. Ele está jogando mais que o River, ele está jogando mais do que o Boca. Ele começa a Libertadores e ele fala assim, o Boca, o River e os brasileiros. Não, o Racing é um candidato. Embora ele tenha perdido recentemente para o River em casa por 2-0. Uma grande atuação do Armani que está pegando muito. Mas a gente falava sobre a questão da formação tática, o Edmundo destacava a necessidade do Flamengo tentar se reinventar, criar alguma outra situação. O Racing joga com uma linha de 4 atrás. Ontem o Saravia atacou muito pela direita, mas normalmente não vão muito os laterais. Um volante
Um volante. Que é o Nery, né? Aí uma linha de 3, o Nery Domingues. Nery Domingues. Ontem não jogaram 2 titulares no meio de campo, né? O Cardoso e o Gonçalves. Um suspenso, o outro machucado. Nery Cardoso que foi do Boca no começo da carreira. Aí ele tem uma linha de 3, que ontem foi Solari, Zaratio e Centurion, e 2 atacantes. Lopes e Lautaro Lisandro Martins. Lopes e Lautaro Martins. Ninguém joga assim no Brasil. É verdade, 4-1-3-2. E não é um losango. Não é um losango, não. 4-1-3-2. É 4-1-3-2. Ninguém joga assim no Brasil. Mas como é que ele equilibra o time? Segurando os laterais. O time que jogou assim... Entendeu? O lateral não vai muito. Eu tenho um volante, a linha de 4, e daí pra frente... Os caras jogando em casa vão os 5 para cima, os 3 meias e os dois atacantes, e mudando de posição. Então surpreende. Hora chega um, hora chega outro. Caramba, quem é esse cara que tá por aí? Um time que jogava assim, com esse desenho, e foi pouco tempo, que eu me lembro, dos anos 90, era o Real Madrid do Capello e depois do Jupp Heynckes, que foi campeão da Europa em 98, que era Fernando Redondo, aí jogava o Seedorf, Raul, Seedorf pela direita, Raul por dentro, Amavisca pela esquerda. E na frente, Mijatovic e Suker ou Morientes. Foi o time que ganhou a final de Amsterdã contra a Juventus de Turim. Muito bem, então vamos fazer o seguinte, terminou a ida de todos os grupos, ela está terminada, agora vem aí o retorno da fase de grupos. Tem 3 jogos ainda para cada time na Libertadores da América. E nós vamos mostrar aqui, fazendo um resumo, né, o caminho dos times, a classificação dos grupos e o que eles precisam fazer. Já que estamos falando do Vasco da Gama, também tem o Cruzeiro nesse grupo, vamos começar pelo grupo 5, né, onde nesse momento estão em situação difícil Cruzeiro e Vasco. O Racing tem 7, Universidade de Chile 5, Cruzeiro 2 e o Vasco da Gama tem 1 ponto, é o lanterna do grupo. O Vasco terá 2 jogos em sequência em São Januário. Receberá Racing e Cruzeiro. E depois terminará jogando com a Universidade de Chile em Santiago. O Cruzeiro tem uma decisão semana que vem no Mineirão. Vai receber a Universidade de Chile. Depois sairá para jogar em São Januário contra a equipe do Vasco da Gama. O Cruzeiro não sairá do Brasil nesse retorno, porque ele receberá o Racing na última rodada. Então, o Vasco precisa ganhar os 3 jogos, né, gente? Para não depender de ninguém, né? Não, e tem outra coisa que você tem que pensar. O Vasco, claro que ele vai mirar ganhar os 3 jogos e sonhar com a classificação com 10 pontos. Mas ele tem que pensar que se não der, que é o mais provável, ser terceiro colocado. Sul-Americana. Porque ele vai para a Sul-Americana e a Sul-Americana, se você for pensar em relação ao ano do Vasco, alguém aqui seriamente acha que o Vasco é candidato a campeão da Libertadores? Não. E da Sul-Americana? Tem mais chance. Então, é mirar o título. Claro que não estou falando que você vai, não, vou aqui ficar em terceiro lugar porque eu vou disputar a Sul-Americana, eu posso ganhar. Não. A ideia é classificar na Libertadores. Lógico que é. Mas está difícil. Então tem que mirar o terceiro lugar, pelo menos. Perfeito. Porque é uma possibilidade de ganhar um título neste ano. Eu não acho difícil o Cruzeiro se classificar. O Cruzeiro eu acho que classifica. Tem ganhado a Universidade de Chile semana que vem. Eu não acho difícil, porque o Cruzeiro joga contra os 2 times que estão à frente dele em casa. Em casa. E sai para jogar com o Vasco. E sai para jogar com o Vasco. Tanto o Vasco quanto o Cruzeiro, dessas 3 rodadas, jogaram 2 fora de casa e 1 em casa. Isso. Certo? O problema do Vasco maior é que a única que ele jogou em casa, ele perdeu. Aquela derrota aquele 1-0 no finalzinho. E o Cruzeiro, a única que ele jogou em casa, ele empatou. Isso então, aí que assim, rolou. Nenhum time brasileiro, nem Vasco, nem Cruzeiro, exerceu o fator campo. Agora tem as próximas rodadas para que isso aconteça. Eu acho que a briga ali é a seguinte. O Racing vai classificar. Ele está a 1 vitória de se garantir. Tem 3 jogos, vai jogar 1 em casa, 2 fora. Se ele empatar os 3 ou ganhar 1, ele está dentro. O próximo jogo na minha do matemática, Racing é contra o Vasco da Gama. Quinta-feira. Se ele ganhar, ele está dentro. E aí fica a briga pelo segundo lugar, ou pela segunda vaga, que pode ser a do primeiro lugar. Tá? E eu acho que o Cruzeiro é fortíssimo candidato. Pela vantagem que o João colocou. Isso. Porque ele joga as 3 no Brasil. Exato. É fora de casa contra o Vasco. Mas é menos complicado para o Cruzeiro jogar em São Januário do que jogar em Avejaneda. Do que jogar como jogou ontem lá no Chile. Ele já se sente mais à vontade. E que Vasco ele vai pegar? Já desclassificado? Possivelmente. Ou o Vasco necessitando da vitória de qualquer maneira para se classificar?
que vai ter que se expor. Então fica um jogo mais aberto. Isso aí, rapaz. porque Vai ser vai demais. ficar- Eu vejo muito o Cruzeiro nessa disputa com a Universidade de Chile. Quarta-feira no Mineirão. Decisão. Tem que ganhar o jogo. Decisão Ganhando esse do jogo. Mineirão, ele dá um passo muito grande para a classificação. Muito bem, vamos dar um panorama aqui também do grupo 1, pode ser, produção? Hein? Conversa com a nossa retaguarda, é sempre bom bater um papo com a nossa retaguarda, né, Carlota? Pra trair ideia, trocando ideias, a retaguarda, até porque, né, vamos falar do Grêmio, nós temos integrantes da Imortal Fox na retaguarda do Expediente Futebol. Não, vamos falar do Grêmio, olha ali. Cerro Porteño 7 pontos, Grêmio 5, Defensor 4, Monagas 0. O Grêmio fará 2 jogos em casa no retorno contra Cerro Porteño, é o próximo jogo, e com o Defensor. E no meio deles jogará com o Monagas lá na Venezuela. O Monagas já está fora da parada. O Grêmio é o segundo colocado, mas fará 2 jogos em casa. Aí é que o Grêmio leva vantagem, para mim, se classifica o Grêmio. O time do Defensor ganhou do Monagas, no finalzinho do jogo fez uma bacia de gol, né, Eugênio? Poderia ter feito mais até. Poderia ter feito mais. O time do Monagas, gente, com todo respeito, não tem condições de disputar com um grupo desse, não dá largada, tanto é que não ganhou nada, tem 0 ponto até aqui. Na minha opinião, o Grêmio tem mais time que o Defensor e tem mais time que o Cerro Porteño. No meu modo de ver, jogando essas 2 partidas em casa, o Grêmio passa. Passa jogando de terno. É o campeão da Libertadores. Já vai jogar importante. 2 partidas na Arena do Grêmio. Vamos passar pro... Pois não, Pedro? O Luan voltou a treinar hoje. O Luan pode até jogar contra o Atlético Paranaense, mas Olha aí. ele deve jogar, provavelmente, contra o Cerro O Porteño na Grêmio não quarta-feira. estava contando com o Luan nessas partidas aí. Ganhou do Cruzeiro no Mineirão, sem o Jeromel e o Luan. Vamos passar para o grupo 4. Eduardo Savoia, por favor. Esse é o grupo 5, né, que a gente já falou de Cruzeiro e Vasco. O grupo 4 é o grupo do Flamengo. O Savoia, o Flamengo empatou com o Santa Fé no Maracanã 1-1. Se o Flamengo tivesse vencido esse jogo, ficaria numa situação estratégica para se classificar. Agora o Flamengo joga quarta-feira que vem contra o Santa Fé em Bogotá. Depois, no dia 16 de maio, jogará no Maracanã, já com a torcida, contra o Emelec e terá que sair na última rodada para jogar contra o River Plate no Monumental de Núñez. O Flamengo tem 5 pontos no grupo junto com o River, mas por causa de um gol a mais marcado, o Flamengo é líder. Os dois têm 5 pontos. O Emelec tem 1 ponto apenas e o Santa Fé tem 3 pontos. E a situação do Flamengo, Savoia? Olha, eu acho que o Flamengo vai se encontrar, apesar de tudo, com a saída do Diego, tudo, mas é um time com camisa muito forte. Nas últimas Libertadores ele teve muita dificuldade nos jogos fora de casa, né? Mas eu acho que o Flamengo tem time, tem camisa, e eu acho que o Flamengo vai reagir e é o líder do grupo, mas eu acho que vai se classificar e vai se classificar em primeiro lugar. Savoia. Rapaz. Para isso, Safoia, tem que ganhar do Santa Fé. Isso aí. Esse jogo agora é fundamental. Fora. Oi? Bora, Bogotá. Fora, lá em Bogotá. Lá em Bogotá, Eu acho que porque... tem condição de ganhar. Não sei se você viu um videozinho que tem o goleiro Diego discutindo com os reservas do Santa Fé. Os jogadores de Santa Fé, vocês vão ter que ir lá. Então eles confiam que lá na Colômbia eles conseguem se recuperar, chegam a 6 pontos e passam o Flamengo. Altitude, Então, 2.800 metros. tem altitude, então é preciso ganhar lá. Porque depois o Flamengo vai pegar o Emelec morto aqui, No Maracanã, vai ganhar, faz com a 8 torcida, pontos, hein? Com a torcida. e depois não sabe se vai ser obrigado a ganhar. Sabe o que me preocupa? Outro ponto. É essa conta de que vai ganhar. Não, assim, Pois é. o Santa A conta era, vai ganhar do Santa Fé. Santa Fé isso aí. Aí não ganha. Eu não não, tenho- vai ganhar do Santa Fé. Não, Pode sim, eu tô contar pro- isso. Mas o Às Santa vezes é mais Fé... fácil E é o ganhar problema fora do do Flamengo que nos em últimos. casa. Você lembra do João no passado? Exatamente. A gente estava Mas transmitindo o- o jogo, que era o jogo do grupo do Flamengo. Isso. São Lourenço e Universidade Católica. Isso. Né? E o São Lourenço estava praticamente eliminado. Se ele perdesse o jogo, ele estava eliminado, não foi? E a gente dizia, o melhor resultado é o empate, o melhor resultado é o empate, o melhor... Não, os caras, não, deixa o São Lourenço ganhar, porque a Católica é que está mais perto do Flamengo no grupo. O Flamengo vai ganhar o jogo próximo, vai ganhar outro jogo e vai chegar classificado. Gente, no final do jogo, o que aconteceu? O São Lourenço ganhou. Pessoal, ótimo, a Católica perder foi bom para o Flamengo. O que aconteceu? O São Lourenço no último jogo ganhou do Flamengo, se classificou e eliminou o Flamengo. Exatamente. Não dá para contar Não, que mas vai eu tô- ganhar. Eu tô falando Tem que isso, ver eu tô o falando jogo isso. por jogo. Tô falando isso porque a próxima rodada é River Plate e Emelec. Isso, Aí Buenos Aires.
a chance do River Plate ganhar em casa, ganhou fora, e ganhar em casa é grande. Ele elimina o Emelec, aí o Emelec vem ao Maracanã, Sim. entregue. Mas mesmo assim, o Flamengo precisa pontuar lá em Bogotá. Pelo menos um empate. Olha o Santa Fé. Por quê? Porque senão ele faz 8 pontos e vai decidir contra o River. Não. Aí que é o problema, nesse lá. Vamos lembrar o Santa Fé. O Santa Fé jogou 3 jogos e empatou os 3. Significa que o Santa Fé empatou em Buenos Aires contra o River Plate e no Rio de Janeiro com o Flamengo. As campanhas do Flamengo e o River são idênticas. É a mesma conta do Cruzeiro que a gente está fazendo. O Santa Fé vai decidir contra os 2 times mais fortes do grupo em Bogotá. Ele vai receber o River Plate de quem ele não perdeu, ele vai receber o Flamengo de quem não perdeu. O goleiro é o mesmo. O goleiro Zapata, mesmo. É o Zapata. Não necessariamente. O Zapato é o goleiro reserva, o titular é o Castelhanos, que está machucado. É o mesmo? Pode ser que o Castelhanos volte. Aquele zagueiro... Javier Lopes é o mesmo. Jesus. Amigão, zagueiro amigão? Foi o goleiro nosso. O goleiro Zapata. O goleiro nosso, hein? Olha. Socou o vento, muito bem. O goleiro nosso era completamente a favor. Os caras nem pra bater no gol, não parecia um pé. É o seguinte, rapaziada, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta a falar dos outros grupos, né? Corinthians, Palmeiras, a situação do Santos. E também daqui a pouco os confrontos da Copa do Brasil, sorteios já definidos, os mandos, tem bolão Fox daqui a pouco, os nossos palpites para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro e outras informações. Fique aí que o expediente não demora não, hein? Tá animado. Sexta-feira, né? Bom, que dia abençoado, sexta-feira, né? Uma maravilha. Olha aí, Eugênio feliz, hoje é sexta-feira. Estamos juntos aqui no Expediente Futebol. Final de semana quentíssimo, hein? Nos canais Fox Sports. Domingo tem Juventus e Napoli. É a decisão do campeonato italiano. O panorama é o seguinte, nesse momento a Juve tem 4 pontos de vantagem em relação ao Napoli. Se a Juventus ganhar ou empatar, um abraço, vai ser difícil perder o título, né? Tchau e benção, como dizia a vovó. O jogo é em Turim. Se o Napoli vencer, fica 1 ponto atrás, cola. E aí teremos 4 rodadas finais do campeonato. Eu quero de você o seguinte, eu vou perguntar você o seu palpite, bolão Fox, o bolão Fox. Para agora? Palpite musical. Juve, história de um grande amor, branco que abraça il nero. Acho que vai dar Juventus, hein, PVC? Eu também acho que estaremos juntos transmitindo aí o Hexa da Juventus. Vai ser o Hexa ou o Hepta? O Hepta. O Hepta, é interessante isso, né? E o Bayern de Munique fechou o Hexa. Porque até ontem eu estava vendo o lance do jogo do Racing. O Racing foi o primeiro heptacampeão nacional. No amadorismo. Entre 1913 e 1918. Isso. E o Lyon, depois, foi o outro hepta. São os 2 únicos. E agora a Juve pode ser a terceira heptacampeã. Seguido, isso, né? Eu acho que o seu otimismo será interrompido no final desse domingo. Vai dar Napoli. Tô achando. Olha aí, hein? Edmundo! O baixinho vai resolver. Vocês duvidam do Insigne? O Insigne, é? Vocês duvidam muito dele. Rapaz, esse jogo domingo é bom, hein? 3 da tarde. Salame, vai jogar o Salame? Salame joga. O mascarado do Bianconero. Mas a matéria da Gazeta dello Sport hoje é o Salame contra o Insigne. E a matéria fala algumas coisas que eu discordo. Como dizer que o Insigne é o verdadeiro 10, embora seja pelo lado do campo. Não é um 10. E não é um 10. Ele não é um 10. É um 11zinho. Mas coisas importantes como o Dybala, que é o cara que entra mais na área, como se fosse Roberto Baggio. Uma comparação que eles fazem com o Baggio, que foi campeão na Juventus só uma vez, só em 95. Muito bem. Jogaço, hein? Domingo, então. Italiano, né? A partir de 3 da Savoia, Itália, Savoia. Parla, Savoia. Corinthians, Vitória, Palmeiras e América Mineiro. Acho que é Juventus, É isso aí. Juventus, tá escrito. Juventus, né, rapaz? Tá escrito. Perfeitamente. Muito bem. Recebemos mensagem aqui do Pompom Tricolor, hein? Pompom? Pompom Tricolor. Pô, eu não conheço esse. O Pompom Tricolor tá aqui. É? Vocês não vão falar do Fluminense? Não, vamos. Daqui a pouco Fluminense e Cruzeiro. Fluminense e Cruzeiro. Alô, Pompom! No Maracanã. No Maracanã, Fluminense e Cruzeiro. Alô, Pompom, obrigado pela audiência, Pompom. Ramon tá voltando, hein? Hã? Ramon, que foi pro B do Real Madrid, teve problema nos exames médicos, ele tá voltando pro Fluminense. Contratação deve demorar mais 6 meses, deu problema no joelho esquerdo. Olha aí, rapaz, que notícia, hein? E o Kleber não deu certo com o Fluminense, problema nos exames médicos do jogador, então o Kleber não vem para o Flusão. Né? O Abel até gostaria, mas probleminhas ali no... Kleber Gladiador, né? O Kleber Gladiador, né? O atacante retorna lá para o futebol do Paraná. Falando nisso,
Vamos falar de Copa do Brasil agora, confrontos definidos, com os mandos também. E na quarta-feira já tem jogo, hein? Já teremos Vitória e Corinthians, Grêmio e Goiás. Vamos ver então? Vamos lá. Os confrontos são os seguintes, e nós vamos palpitar aqui, hein, galera? Vitória e Corinthians, América Mineiro e Palmeiras, Ponte Preta e Flamengo, Bahia e Vasco. Tem mais 4 jogos aí. Atlético Mineiro e Chapecoense, Atlético Paranaense e Cruzeiro, Santos e Luverdense, Goiás e Grêmio. Essa é a ordem dos mandantes do primeiro jogo. Exatamente. Ou seja, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Santos, Goiás decidirão em casa. Corinthians, e voltando Palmeiras. a outra página, por gentileza, meus amigos do Brasil. Corinthians, Palmeiras em casa, Flamengo em casa. O Flamengo decide em casa. Atenção, gente, já a gente vai falar da Copa do Brasil. Paulo Pelaipe, que é diretor executivo, né, de futebol do Vasco da Gama, né? Muita história aí, muitas passagens, Flamengo, Grêmio no futebol. O Pelaipe está conosco na linha e pode falar dessa situação envolvendo o Diego Souza. Pelaipe, obrigado por nos atender. Muito boa noite. Tudo bem, Pelaipe? Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer conversar com você. Falar com os amigos. Obrigado, igualmente, da mesma forma, Pelaipe. É um prazer conversar contigo, é o João Guilherme que está falando. Pelaipe, procede essa informação de que o Diego Souza está vindo para o Vasco emprestado pelo São Paulo? Olha, nós hoje, a delegação, eu estou acompanhando a delegação, passamos o dia todo em viagem, né? Saímos de Buenos Aires às 9h30 da manhã e estamos chegando aqui a Chapecó nesse momento. Saímos agora no voo. Estamos no ônibus indo para o hotel para o jogo de domingo aí contra a Chapecoense aqui. E esse assunto está sendo tratado pelo vice-presidente de futebol, Fred Lopes. Certo. Não conversei com ele ainda, vou conversar com ele agora. Quando chegar no hotel, vou ligar para ele para saber como está essa situação. Ou seja, existe mesmo uma conversa, uma negociação em andamento, né? É um grande jogador, um jogador que não está sendo aproveitado dentro no plantel do São Paulo, um jogador que tem uma identificação com o Vasco, com o clube, com a torcida, né? E se tiver dentro das possibilidades financeiras, se houver, né, um acordo com o São Paulo, que o São Paulo arque com uma parte do salário, eu acredito que vai ser um jogador muito bem-vindo e vai nos ajudar muito se ocorrer a negociação e se ocorrer a finalização do negócio. Perfeito. PVC. Como é que se faz, Pelaipe, para recuperar um jogador que não jogou bem no segundo semestre do ano passado e que não jogou bem no primeiro semestre desse ano, a ponto de se tornar público que o São Paulo entende que errou na contratação do Diego Souza? Boa noite, PVC. Prazer em falar com você. Prazer é meu. Olha, eu tenho uma relação com o Diego Souza de 2007, né? Em dezembro de 2006, nós fomos buscá-lo no Benfica também, que não estava sendo aproveitado. Praticamente nem treinava com a equipe, estava afastado até dos treinamentos e foi um atleta considerado o melhor jogador da Libertadores de 2007 jogando pelo Grêmio. É um jogador de muito potencial, é um grande caráter, é um cidadão, é homem, como a gente diz na gíria do futebol, um jogador que ajuda dentro do vestiário também. E é um jogador com mais experiência e tenho certeza que às vezes a mudança do ambiente, PVC, consegue, assistimos vários e vários casos de atletas que num clube não rendem e vão para o outro clube e rendem. Por quê? Porque tem um ambiente, são aproveitados, têm a oportunidade de jogar, os companheiros são bem recebidos pelos companheiros, então tem uma série de coisas que influenciam, né, para que o atleta possa render e voltar, porque ninguém desaprende. Você é um grande jornalista, grande comentarista, você não desaprende, né? Você às vezes pode até passar um mau momento, não está no dia, mas você não aprende a fazer os seus comentários, não desaprende. E o Diego Souza não desaprendeu a jogar futebol.
importante é dar condições para ele, uma boa preparação física, confiança e acreditar no atleta, que eu tenho certeza que ele pode render e render muito no clube que ele jogar. Se ele não está sendo aproveitado de São Paulo, não sei os motivos que não está sendo, né? Mas eu tenho certeza, se o presidente Campelo e o Fred Lopes, que estão negociando, que estão tentando negociar, estão tentando trazer o jogador para o clube, se ele vier para o Vasco, eu tenho certeza que ele vai jogar no Vasco e vai ajudar muito o Vasco. O Pelaipe, Eugênio Leal falando, essa contratação é do tipo que a diretoria faz por conta própria ou é um pedido do treinador? É um conjunto, né? A gente não contrata nenhum atleta sem conversar com o treinador, a gente conversa antes com o treinador. Isso aí é uma coisa que não pode... Acabou, a ditadura acabou, nós não podemos chegar e pegar um jogador e colocar a goela abaixo do treinador dentro do plantel. Evidente que antes de se conversar, antes de viabilizar uma negociação, a gente sempre troca uma ideia, conversa com o treinador. Assim aconteceu com o Giovanni Augusto, quando deu a possibilidade de nós trazermos, foi a única contratação que a gente fez aí nesse período que nós estamos no Vasco. Era uma contratação de oportunidade, porque o Corinthians aceitava arcar com uma grande parte do salário do atleta, mas o atleta se enquadrava dentro do perfil que o treinador achava que poderia ajudar no clube dentro de campo. É o mesmo caso, então, a gente pode classificar da mesma forma como uma contratação de oportunidade. Exatamente. Perfeitamente. Pelaipe, muito obrigado. Então você vai manter contato já com o Fred Lopes, né, que é o vice de futebol, que está encaminhando a negociação. E pelo que você falou aí, a coisa tá bem encaminhada mesmo, né, Pelaipe? Olha, a gente está torcendo aqui, a gente torce para que dê certo, porque realmente é um grande atleta, é um grande jogador. Não só nós estamos torcendo que a gente tenha sucesso, que eu tenho certeza que o torcedor também está torcendo para que a gente consiga viabilizar esse negócio. Então tá bom. Pelaipe, para terminar, qual foi o impacto aí no grupo dessa derrota doída ontem do Vasco lá? Porque vem aí Campeonato Brasileiro Chapecoense e de novo o Racing já na próxima semana, o Vasco ainda com possibilidades, numa situação difícil, mas com possibilidades de classificação na Libertadores. Foi uma derrota dolorida. Nós, nos primeiros 15, 20 minutos, vimos jogando bem, tivemos duas oportunidades até de abrir o marcador, não tivemos, né, não fomos felizes. E depois do primeiro gol do Racing, realmente a equipe sentiu já no pênalti, mesmo no pênalti que foi defendido pelo Martim, a gente notou que a equipe sentiu um pouco. Os jogadores ficaram tristes, evidentemente nós todos estamos muito tristes. Foi uma noite muito mal dormida, um dia de viagem, mas o futebol não para e nós não podemos parar. Nós temos que nos agruparmos, temos que encontrar forças, porque o resultado do Chile ontem foi um resultado bom, porque ainda nos deixou com condições, né, que com 2 vitórias agora, jogando em casa, com o apoio do torcedor, se nós obtivermos 2 vitórias perante o Racing e o Cruzeiro, nós vamos decidir a vaga no Chile contra a Laú. Então, os jogadores sabem da responsabilidade, agora temos que virar a página, temos que desligar a chave e já pensar na Chapecoense, que é um adversário que vem também dolorido, perdeu o título catarinense em casa para o Figueirense, e no domingo estreou, no domingo contra o Atlético Paranaense, com uma derrota também fora da realidade aí do futebol brasileiro, foi goleado lá em Curitiba. Então, mas nós sabemos dessa responsabilidade, nós iniciamos o campeonato com uma vitória importante contra o Atlético Mineiro e estamos chegando aqui em Chapecó para conquistar mais 3 pontos. Respeitamos a equipe da Chapecoense, mas o nosso objetivo é levar 3 pontos para o Rio. Perfeito. Pelaipe, obrigado pela gentileza de conversar conosco. Importante entrevista sua aqui no Expediente Futebol. Um grande abraço, hein?
Um abraço e um bom final de semana a todos vocês. Muito legal. Portanto, uma importante entrevista realmente exclusiva aí no Expediente Futebol. O Pelaip confirmou, há sim uma conversa, uma negociação envolvendo o Vasco da Gama e São Paulo, e a vinda do Diego Souza pode ser confirmada a qualquer momento. Deve ser confirmada. Deve ser confirmada. Já haveria o projeto dele se apresentar segunda-feira. Exatamente. Então, está confirmada a história mesmo, a conversa está bem adiantada e Diego Souza provavelmente será jogador do Vasco. Voltando à Copa do Brasil, vamos lá. Os times que decidirão em casa a vaga são os seguintes: Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Vasco, Chapecoense, Cruzeiro, Luverdense e Grêmio. São os times que vão decidir a vaga em casa. Vamos mostrar de novo os confrontos? E aí nós vamos aproveitar e vamos dar os nossos palpites aqui. Opa. Palpitão. Alô, Quesada! Feliz, né, Quesada, que tá fora dos palpites hoje. Ô, Savoia, na sua opinião, quem se classifica? Podemos mostrar ali, galera. Atlético Mineiro, começando ali pela nossa arte. Vitória ou Corinthians? Quem vai se classificar, Savoia? Há necessidade? Você. Boa intervenção. Corinthians. Ninguém aposta no Vitória? No Vitória do Corinthians? Há necessidade? Então vamos em frente. Assim, historicamente é difícil, acho que o Corinthians passa. Muito bem. América Mineiro ou Palmeiras? Repito a pergunta, João. Sim. Palmeiras. Há necessidade? Alguém aposta no América Mineiro? Não vai ter nenhum jogo fácil, mas o Palmeiras passa. Esse aí eu acho que não vai ter pergunta não, hein? Ponte Preta e Flamengo. E aí, Savoia? Flamengo. Não vou fazer pergunta, mas todo mundo vai falar Flamengo. Será? Eu não. Será? O Flamengo vai passar a Ponte Preta. Olha aí! O Flamengo jogar com essa preguiça que tá jogando aí, a Ponte Preta jogar lá no Moisés do Carelli, eu quero ver segurar. Olha lá, a decisão vai ser no Rio, hein? A Ponte Preta ganhou do Náutico, né? Jogando no Moisés do Carelli, e mesmo perdendo depois se classificou. Perfeitamente. Mesmo com o Náutico ainda pedindo para ficar com a vaga da Ponte Preta por conta de 2 jogadores que o Náutico entende que estão irregulares. Serem irregulares. Então você acha que dá Ponte? Eu acho que dá o Ponte. O Pascoal acha que dá Ponte. Alguém mais acha que dá Ponte? Eu acho que tem 2 semanas para esse jogo, pelo menos, que o Flamengo joga no Libertadores semana que vem, então dá tempo do Diego se recuperar e o Flamengo avança. Ai, rapaz, eu vi gritos aqui, hein? Na porta aqui do nosso estúdio aqui, de integrantes da Fla Fox, comemorando a ausência de Diego, achando que vai ser importante para o time do Flamengo, mas a maioria achando que dá Flamengo. E Edmundo também, Flamengo, né, Edmundo? Edmundo dá Flamengo, eu também acho que dá Flamengo. Bahia e Vasco, hein? Aí é o seguinte. E aí, Savoia? Pênalti. E quem passa? Aí quem fizer mais gol. Mas fala aí, mano. Quem passa? Quem passa? Bahia ou Vasco? Pô, 2 grandes goleiros, hein? O Douglas, que era do Corinthians, mas é especialista na arte de pegar pênalti. E Martin Silva. E o Martin Silva é outro goleiraço, hein? Olha, acho que na hora do vamos ver, o segundo jogo... E nem rola não sai do muro, já percebeu, João? São Januário, vamos lá, Savoia, Bahia ou Vasco? Pênalti, vocês querem Vasco, PVC. Vasco. E aí, Eugênio? É embolado, o time do Bahia não é ruim não, mas vai dar Vasco. Da Vasco, Edmundo. Vasco. Osvaldo. Bahia. A necessidade. Bahia. Palpite. Somos da turma tricolor. Somos a voz do campeão. Acho que da Bahia também. É meu palpite. Somos do povo o clamor. Olha aí, coisa linda. PVC cantando hino no expediente. Ninguém nos vence sem vibração. Que momento marcante. Mas o PVC acha que dá Vasco. Eu e o Pascoal achamos que dá Bahia, Atlético Mineiro e Chapecoense. Vencedor. Há necessidade? Não. Galo, né? Todo mundo acha que dá Galo, né? Perfeitamente. Zebra, hein? Dá Galo, mas sem aquela convicção. O Galo não vive um grande momento. Não vive, né? Ele teve dificuldades agora, né? Contra o Ferroviário. Vou fazer uma pergunta. Né? O Otero vai jogar? Provavelmente. Não sei. Então dá Galo. Dá Galo, né? Então todo mundo acha que dá Galo. Aí é o jogo mais encrencado. Tem que respeitar a Chape, hein? A Chape tem um histórico aí. Tem. De mata-mata, ultimamente, muito bom. Mas todos acham que dá Galo? Perfeitamente.
E aí, esse é o jogo mais encrencado de todos. é o mais enroscado. Atlético Paranaense e Cruzeiro. Agora eu quero ver, Savoia. Atlético Paranaense. Boa, Savoia. Do PVC. Fernando Diniz. Cruzeiro, Eugênio. Vai ser talvez o duelo mais interessante, né? Duas escolas diferentes, dois estilos de jogo. Muito complicado, mas eu tendo a puxar mais porque eu gosto muito do jeito de jogar do Atlético Paranaense. Entendi. Edmundo. João. Mano Quando o cara Menezes. começa assim, João, porque ele não tá decidido. Porque eu vou Veja falar bem. diretamente pro Mano Menezes. Mano. Se botar o Sassá, passa o Cruzeiro. Sassá ou um centroavante, um atacante. Esquece o Thiago Neves como centroavante. Muito bem. Ele é muito bom jogador vindo de trás. Parado lá na frente, ele é facilmente marcado, a gente viu ontem. Se botar um centroavante, passa o O Cruzeiro. Egídio, que ele vai com o pé, era pra ir com a cabeça, né? Exatamente. Ele tenta alcançar com o pé, se ele vai no peixinho, ele chega na bola. É posicionamento. Um centroavante se posiciona para esperar o cruzamento. O Egídio também, ao invés de Dá uma cor. cruzar e Dá uma dar curvinha aquela na bola. curvinha, Ele não pegou o ele não efeito. pegou, bateu muito forte na bola. Mas o Mas era pra tentar Cruzeiro de é cabeça, melhor né? se tiver um homem de área. Se não tiver, dá Atlético Paranaense. Ih, rapaz, olha aí. Porque eu não tô em cima do muro, não. Pra mim dá Cruzeiro. Cruzeiro, né? Se o Mano não for teimoso. Ih, rapaz. Porque ele tem sido teimoso Olha aí, ao mano. não escalar. Tá funcionando Mas no Corinthians. é exatamente isso que eu ia falar. Tá funcionando no no Corinthians pode. Tá No Cruzeiro funcionando. não pode. Não dá, Funcionando no Corinthians, não tá funcionando no Pascoalzinho, e Cruzeiro. você, Pascoalzinho? Eu não tenho dúvida, Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. Eu acho que vai dar. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Cruzeiro, acho que dá Nos Cruzeiro. gramados de Tá Minas cantando aqui, Gerais. rapaz. O Otto tá cantando o hino. O hino é bonito. Acho o hino de futebol um negócio maravilhoso. Há necessidade, Santos e Luverdense, alguém Segundo aposta? jogo é lá em Lucas do Rio Verde. O Pascoal vai apostar na Luverdense. Não acredito. Vai, Pascoal? Não, eu acho que há uma disparidade técnica muito grande nesse jogo aí. Pra mim, o Santos passa. O Mas segundo assim, é jogo é lá, legal né? a gente pontuar esse clube lá de uma cidadezinha no interior Isso. do Mato Grosso, isolado de tudo. E o clube que tem chegado sempre, né? Tem mostrado a cara dele. Campeão tem. da Copa Verde, por Campeão isso da ele Copa Verde. Exatamente, está sempre aqui, ali, chegando. Então, Mas ele caiu pra Série registrar. C e estreou com derrota na Série C. Exatamente. Então Está na Série C. mas tá lá. Tá lá. Tá sempre aparecendo. É um nome que tem sido falado. É todo mundo Tá acho que dá ganhando, Santos. né? Aos pouquinhos ele vai, Tá pegando, Esse- vai pegando construindo, forma. né? A historinha dele. Muito bom. Legal. Cidade onde não tem fome, sobra emprego, muito bem organizado. Como o Theo José, nosso querido companheiro, não está aqui conosco no expediente hoje, alguém vota no Goiás? Isso já foi semifinal de Campeonato Brasileiro, né? Ah, Goiás tem muita tradição, muita história. Eu vi o jogo do Goiás com o Avaí. E aí, hein? Grêmio. Grêmio. Theo, grande Theo, final de semana vai estar na NASCAR, né, comandando aqui nos canais Fox Sports. Ninguém apostou no seu Goiás, meu amigo Theo José, e acho que você compreende os nossos palpites todos. Mas não achamos vai que ter dar o hino? Grêmio, hein? O quê? Do Grêmio? Ah, porque Você quer, Eugênio? um dos Você mais quer? bonitos. Ah, então vamos lá. Eu acho que vai dar até a pé nós iremos, para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Boa, garoto! É isso aí. Olha aí. O hino é bonito mesmo, né? Que não é uma retaguarda, né, João? Entre... Foi o único que entrou categoria. a gravação do hino. Eugênio, que categoria da nossa retaguarda? Hein? O hino que foi executado lá Eu embaixo. chegaria a dizer que é uma retaguarda imortal. Sensacional, grande produção do Expediente Futebol. Já já o Bolão Fox, em segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Mas agora nós vamos a Minas Gerais, é isso? Final de semana... América Mineiro estreou muito bem, vencendo o Sport por 3-0. O Cruzeiro também jogará no Maracanã contra a equipe do Fluminense. E o Atlético Mineiro receberá o Vitória, compromissos dos mineiros para este final de semana do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar para você que, agora há pouco, Paulo Pelaipe, diretor executivo de futebol do Vasco, disse aqui que há realmente uma conversa avançada entre Vasco e São Paulo e que Diego Souza deve ser anunciado em breve, pelo menos essa é a tendência. Diego Bertozzi, tudo bem aí em Minas Gerais, Bertozzi? Fala, João, tudo jóia com vocês aí? Beleza, o que você nos fala do trio mineiro na primeira divisão aí, rapaz?
Pois é, né? Vamos começar diferente hoje pelo América, que vai pegar o Palmeiras na Copa do Brasil, como vocês falaram. Só que antes tem o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro e embalado pela goleada em cima do Sport. O América, tá certo que foi só uma rodada, mas é o vice-líder aí do Brasileirão. O jogador Ailon, emprestado pelo Inter, fez um bom Campeonato Mineiro. Ele disse que a ideia é fazer o gol, se possível, na primeira parte da partida, nos primeiros minutos, como foi contra o Sport. Isso já é uma clara indicação que o Anderson Moreira não vai levar o Rio de Janeiro uma retranca para essa partida contra o Flamengo. Agora, uma curiosidade interessante, João. A última partida do América no Maracanã foi no dia 9 de setembro de 2001, 2 dias antes do atentado às Torres Gêmeas, e o jogo foi exatamente contra o Flamengo, e quem era o goleiro? Júlio César, então, com 22 anos. E agora o América volta ao templo do futebol nessa partida que vai marcar a despedida do goleiro. Muito bem, é verdade, grande jogo. Amanhã teremos 40 mil pessoas no Maracanã, hein? Maracanã recebendo o América, enfrentando o Flamengo, despedida do Júlio César, um grande público. E o Cruzeiro também jogará no Maraca no final de semana. Pois é, né? O Cruzeiro tem essa partida contra o Fluminense. O lateral direito Ezequiel, que não viajou para o Chile, se encontrou com a delegação no Rio de Janeiro, participou das atividades na Gávea hoje, mas o Cruzeiro tem desfalques para essa partida contra o Flu. O zagueiro Murilo e o atacante Raniel seguem ainda se recuperando, estão em tratamento médico, e quem também não joga é o Rafael Marques, que está muito perto de ir para o Sport. Jogadores que não atuaram contra a Laú, eles trabalharam em campo e os titulares fizeram aquele tradicional trabalho regenerativo. Amanhã de manhã, a Raposa tem um treino leve num campo anexo ao Engenhão. Então vai ser a última atividade do Cruzeiro antes dessa partida contra o Fluminense. Agora vem uma questão aí de prioridade, né, João? Será que o Mano Menezes vai levar a campo contra o Fluminense um time reserva, sendo que o Cruzeiro perdeu na estreia no Brasileirão para o Grêmio, e nesse caso levar força máxima para a partida da Libertadores na próxima quinta-feira, que virou uma decisão? O Cruzeiro vai jogar no Mineirão contra a Laú. É um jogo que de mata ou mata já na fase de grupos aí. Isso aí, fica a questão para o Mano decidir, mas nesse momento a Libertadores é mais importante. E para fechar no pique aí, o Clube Atlético Mineiro. Pois é, o Atlético não vence há 4 jogos, voltou do Ceará classificado, mas o desembarque foi muito tumultuado, torcedores protestaram, quase houve violência, então a torcida está na bronca. O Thiago Largue hoje concedeu entrevista coletiva, comandou um treino com novidades, né? O Adilson, que estava com dores no tornozelo, e o Fábio Santos, que na partida contra o Vasco havia levado uma pancada na cabeça, eles treinaram hoje normalmente e já estão integrados, voltam ao time. Quem foi apresentado hoje? O volante Matheus Galdesani, emprestado pelo Coxa, jogador de 26 anos, inclusive já está com o nome registrado no BID e pode estrear nesse domingo contra a equipe do Vitória. Legal. Bertozzi, bom trabalho no final de semana aí, hein? Valeu, amigo. Abraço do papai. Valeu, Qual João. o nome do papai, Bertozzi? Qual o nome do seu pai mesmo? Você falou pra mim? Seu pai? Oi? Seu pai? Ricardo, seu Ricardo. Ele falou que assiste o Expediente Futebol, não é nem por minha causa, foi por sua mesmo. Grande, seu Ricardo. Um abraço, seu Ricardo. Seu filho é uma fera. Obrigado, seu Ricardo, pela audiência aí na cidade de Santos. Valeu, obrigado, Bertozzi. E agora, companheiros, com aquela objetividade que Deus lhes deu, vamos para o Bolão Fox. Os palpites para os 10 jogos da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Bahia e Santos amanhã em Salvador, 4 da tarde. Bruno Henrique relacionado, está de volta ao Santos. E aí, Savoia? Empate. Empate. PVC. Bahia. Bahia. Eugênio? Santos. Santos. Edmundo? Santos. Santos. Pascoal? Santos. Santos. Gol. Santos. Gol! Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso Mineiro Praiano, pra mim vai dar Santos. Flamengo e América Mineiro no Maracanã. Savoia. Mengão. Mengão. PVC. Flamengo. Eugênio. Flamengo. Edmundo. Flamengo.
Pascoal. América. América pro Pascoalzinho. Uma vez Flamengo. O América fez uma grande partida Te dá uma preguiça dessa do Flamengo. Tá louco. O América é pior do que esse time do Independiente? Claro que não é. O América é melhor que esse Independiente que o Flamengo não conseguiu ganhar. Tá de brincadeira. E o América não tem esse goleiro que sai dando soco na cabeça do zagueiro e larga a bola e tropeça e bate. Você tá de brincadeira. Olha aí o meu palpite. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. Mas tem retaguarda rubro-negra também. Rapaz, temos uma retaguarda rubro-negra no programa. O Octa é fã do Flamengo, ele cansa de falar pra mim. Muito bem. Aí que você vai ver. Paraná Clube Corinthians, domingo 11 da manhã no Paraná. E aí, Savoia? Corinthians. Corinthians, PVC. Corinthians. Eugênio? Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Edmundo? Você deu a escalação do Paraná Clube, né? Deu. O atacante é quem mesmo que você falou? Ih, rapaz, esqueci aqui. Rapaz. Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. Meia, né? Vai ser uma goleada do Corinthians. Goleada 1-0. 1-0, Coringão. E aí, Pascoal? Ganha o campeão brasileiro. Campeão, Savoia já falou lá e eu acho que salve o Corinthians. Olha lá, você acha que não ia ter o hino dele? Daí eu já tava na ponta da... Era só dar o play. Hinos do programa, palpite musical. Que maravilha. Eu acho que vai dar Coringão. Agora um jogão, hein? Pacaembu, Palmeiras e Internacional. E aí, Savoia? Palmeiras. Palmeiras, PVC. Palmeiras. E aí, Eugênio? Palmeiras. Edmundo? Ih, verdão. Palmeiras. Osvaldo? Empate. Eu acho que vai dar. Hoje, Ele tá bravo hoje. É o lugar do Quesada. Você tá possuído pelo espírito do Quesada, é isso mesmo. Você acha aí, mano? Eu acho isso. Essa cadeira, ela então tem uma vai energia os meus diferente. palpites valerão pra ele depois da somatória? Valerão pra ele, você representa o Quesada. Tá bom. Eu acho que dá... Quando surge ao viver de imponente. Aê! Vamos cantar junto, vamos lá. Quando surge ao viver de imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente. Vai dar Verdão, é o nosso palpite aqui. Atlético Mineiro ou Vitória, lá no Independência, Savoia. Galo. PVC. Atlético. Eugênio. Galo doido, garoto. Edmundo. Mineiro. E você, Pascoal? O Otero vai jogar? Vai jogar. Então o Atlético. O Atlético. Toca o hino. Anda lá. Nós somos o Clube Atlético. Não tem retaguarda. Não tem retaguarda, viu, João? Não tem retaguarda. Olha só que preconceito com o Galo, hein? A retaguarda tem que ter todos os hinos da Série A. Galo, olha só. Nós somos do Clube Atlético Mineiro. Tem aquela versão também do hino do Atlético. Isso, tem uma ótima versão, uma versão muito boa que a gente vai cantar aqui. Opa, surgiu! Pra mim vai dar Galo, olha aí! Nós somos do Clube Atlético Mineiro. Boa! Galão da massa pra mim. Chegou, Pascoalzinho? Bom. Quem canta seus males de Os hinos são muito legais. Vamos lá. Ceará e São Paulo. Savoia. São Paulo não. Ceará. Rapaz. Empate. E aí, PVC, empate? Eugênio. Empate. Edmundo. Ai, que dificuldade. Não falei não. São Paulo. Pascoal. Eu vi o Ceará jogar com o Santos. E aí? São Paulo. Penteado tricolor ficou feliz agora. Eu também vi, isso que é pior. Meu amigo Penteado Tricolor tá querendo saber aqui o meu palpite. Vou dar. O soberano tricolor. Olha aí. Duas fortes, duas grandes. Entre os grandes, o primeiro. Por que a opinião dos homens vale? O palpite dele é musical. Porque o dele é o palpite musical. O palpite musical do João. Olha aí, é o palpite musical aqui do apresentador. Que maravilha. É bom que eu vou cantar todos os hinos e todas as torcidas vão ficar felizes ao longo do campeonato, né, claro. Fluminense e Cruzeiro, hein, Savoia? Gostei muito do Fluminense contra o Corinthians. Fluminense. Muito bem. PVC. Cruzeiro. E aí, Eugênio? Empate. Edmundo. Fluminense. Muito bem. Pascoal. Empate. Eu acho que tem uma tonalidade azul no Maracanã, domingo. Existe um grande clube. De novo, a cidade que mora dentro do meu coração.
eu cheio de vaidade. Beleza, E na duas vezes vem do Cruzeiro. Passou Nação Azul. Os gramados de Minas. Isso aí, Chapecoense e Vasco, Savoia. Chape. Chape. E aí, BBC? Chape. Eugênio? Acho que o Vasco dá a volta por cima. Vasco. Edmundo? É o Vasco, né? É o Vasco. E aí, Pascoal? Eu falo, não tem um jogo mais assim, claro pra mim no resultado. É? Empate. É empate. Eu também acho que vai dar empate. Eu tô com o Pascoal nessa daqui. Grêmio e Atlético Paranaense. Agora é que eu quero ver. Jogão, hein? Savoia? Grêmio. E aí? Grêmio, PVC, Eugênio. Rapaz, que jogão de bola que vai ser. Rapaz, jogão. Jogão de bola. Eu vou ficar com um empate. Empate. E aí, Edmundo? Que dia e que horas é esse jogo? É no domingo às 19 horas. Não perco por nada. Grêmio. Pascoal? Esse jogo pra mim tem uma característica bem diferente dos outros. Empate. Empate. Pra mim também vai dar empate. E na segunda-feira a gente dá o palpite de Sport e Botafogo. Na segunda, porque o jogo será na segunda-feira. Tá bom, galera? Companheiros, muito obrigado. Um prazer mais uma vez estar com todos vocês. Bom final de semana a todos. Vem aí uma dupla de respeito, hein? Para comandar o Central Fox, Karine Alves e Edu Elias, com as principais notícias do dia. Valeu, Savoia, aí em São Paulo. Muito obrigado. Um abraço, irmão. Valeu, garoto. Bom final de semana para todos. E na segunda, 5h30, juntinhos aqui com o nosso Expediente Futebol. Valeu!